Assim, ó, eu quero estar bem no digital, eu quero fazer o que vocês estão me falando. O que eu tenho que ter de estrutura? Uma estrutura que eu contrate que está fora da minha rede de lojas vai fazer 3 grandes atividades, pelo que eu tô entendendo na nossa conversa aqui. A primeira é a parte de planejamento da comunicação, ou seja... Muitas vezes você contrata um excelente designer, um excelente redator para construir uma peça linda, maravilhosa. E o que vai bombar é o post do seu social media com o seu vendedor. Isso acontece inúmeras vezes. Por quê? Vai pegar o que a gente falou de estrutura... vai conectar o calendário milionário, que é a programação de marketing e vendas detalhada do ano, no digital. Ou seja, eu tô fazendo bem feito. Eu passei a fazer bem feito. Eu passei a anunciar como uma rede milionária. Quanto tempo demora para dar resultado? Fala, lojista, seja bem-vindo a mais um podcast Rede Milionária, hoje com um convidado especial. Seja bem-vindo, Leandro Magalhães. Muito obrigado. Olha, eu tava querendo vir faz tempo, viu? Eu tava com inveja das pessoas que tinham vindo e eu não tinha vindo. Sabe que a gente tem poucos convidados aqui, né? Então só convidados muito seletos, especiais, muito bem. Muito bem. E hoje a gente vai falar de como uma rede de lojas pode ficar bem no digital, estar bem no digital, ganhar amplitude, ganhar público e, claro, né, com isso faturar o próximo milhão. Mas primeiro se apresente, quem é Leandro Magalhães, além de ser o nosso mentor da Rede Milionária? Sou especialista em marketing digital, trabalho com marketing digital desde 2010 e a piada que eu sempre faço é eu já ajudei lojas a venderem pelo Orkut. Então já tem um tempo já que eu tô nisso, né? E sou diretor da Bem Digital, uma empresa de mentoria, consultoria e treinamento na área de marketing digital e mentor da Rede Milionária. Muito bem. Leandro, olhando para como as redes de loja estão no digital hoje, né? Como é que você avalia, assim? Porque o digital é um campo de infinitas possibilidades para ter alcance, né? Para segmentar anúncios, para conversar com o público como a gente não tinha nas antigas, né? Quando a gente fazia TV, rádio, em que é uma via de mão única. Como é que você avalia como é que as redes estão hoje no digital de forma geral, pensando em redes de loja? Dino, acho que tem um foco muito grande em estar por estar ainda, assim, né? Eu preciso estar no Instagram, eu preciso estar no Facebook, eu preciso estar no Google, mas pouco olhar estratégico, de fato. É como estar, com qual objetivo, com qual retorno esperar de cada canal. Eu vejo que tá tendo uma crescente com esse olhar mais de resultado, mas tem muito a caminhar ainda, tem bastante a caminhar. E principalmente entender que o digital é uma extensão da loja e que você pode vender através do digital e não só ser conhecido, ser visto, entendeu? Você costuma dizer que o digital faz parte do negócio e não é um negócio à parte, exato, né? É muito nessa linha, entender que o digital hoje ele é uma ferramenta estratégica para alcance, mas também para comunicação, para interação e, obviamente, para venda, né? Quem que você acha que manda muito bem em vendas quando você olha assim para redes de loja? Né? Que redes de loja, quais são as redes de loja que você usaria como exemplo positivo aí de assim, se eu pudesse seguir um caminho, se eu pudesse copiar, quem eu copiaria? Olha, a gente tem cases bem diferentes em relação ao posicionamento de internet. Por exemplo, você pega a Reserva, que é uma grande marca de um posicionamento muito poderoso e que ela cria comunidade na internet. Isso é muito forte, isso é muito legal. Aí você pega uma Magazine Luiza que usa o digital para vender pelo online, né? Então ela tem o e-commerce, né? E você pega a Renner, que tem, para mim, um excelente atendimento online. Eu sugiro, inclusive, tente comprar pelo WhatsApp da Renner. Você vai ter uma aula. Funciona bem. Mas, ou seja, se a gente pegasse esses exemplos, dá para começar a modelar, dá para começar a entender. Você sabe que eu sempre gosto muito, Leandro, de sugerir. Recentemente, o mentorado do segmento Pet Shop começou com a gente na mentoria de milionária, né? E a recomendação que eu fiz para ele, eu faço com qualquer empresário de qualquer segmento. Siga os seus líderes, né? Então, por exemplo, eu tenho Pet Shop. Eu preciso não só seguir, mas interagir, acompanhar, verificar os anúncios dos líderes. Né? Então eu tenho que seguir lá a Pets, eu tenho que seguir a Cobase, eu preciso entender como eles estão se posicionando, o que eles estão fazendo. Falando em interagir, Leandro, você que está assistindo a gente, já aproveita aqui, se inscreve no canal, tá? Aqui embaixo tem um botãozinho inscrever, você vai se inscrever no canal. Você também vai apertar aqui o sininho das notificações para que você receba
sempre um aviso quando a gente publicar um conteúdo novo, um podcast novo aqui na Rede Milionária. E tem mais, se você quer ouvir os podcasts ao invés de assistir, você tem a opção de ouvir a gente no Spotify. Eu vou deixar aqui também no link da descrição para você acessar a gente lá no Spotify, ou você busca Rede Milionária no Spotify. Simples, direto, assim você pode ouvir enquanto você faz um exercício, você pode ouvir durante uma viagem, enquanto você estiver no trânsito, né? E claro, capturar essas estratégias para você faturar o próximo milhão na sua rede de lojas. Bom, vamos lá. Leandro, por que eu tenho que considerar que o digital é parte do negócio e não um negócio à parte e começar a estruturar melhor a minha presença no digital, investir melhor nisso, botar grana nisso, botar gente boa para me ajudar a fazer isso? Dino, o que acontece muito é que as lojas delegam o digital para agência, para um fornecedor, e não conectam as estratégias, um calendário, os objetivos, as metas e o acompanhamento do dia a dia. E aí, lá na frente, quando ele vai ver o resultado, ele fala, putz, isso aqui não tá me dando retorno, não tá dando resultado. A gente pega, por exemplo, um case que a gente teve na Black Friday, que foi acompanhando semana a semana, produto a produto, o que tá performando, qual que tá gerando mais volume de intenção, mais volume de mensagem. Esse produto tem em loja? Tem estoque. Coloca mais investimento neste produto. O produto acabou, vamos trocar, vamos colocar um outro. Ou não, esse é um produto que eu consigo trazer o cliente através desse, mas vender um similar ou um do ticket mais alto. Isso que é colocar a estratégia do digital dentro do negócio. Porque senão ele fala assim, roda a campanha aí, no final do mês a gente vê o que dá. E aí, não necessariamente vai ter rodado o melhor anúncio, não necessariamente você vai ter feito a melhor estratégia, não necessariamente você investiu a quantidade necessária. Porque quando você acompanha, está no dia a dia, entendendo lá na venda, se está performando, você inclusive pode aumentar o investimento. Claro. Não, se o meu planejamento era investir 5 mil esse mês, vamos dar um exemplo. E aí, lá pelo dia 15, 20, eu tô vendo que tá performando muito bem. Bom, aumenta o investimento. Claro. Né? Retorno sobre o investimento. Exato. Leandro, pensando numa estrutura, né? O que seria ideal como estrutura? Vamos imaginar uma rede de lojas que vende aí entre 500 mil e 1 milhão por mês, né? Entre 500 mil e 1 milhão por mês. Qual que seria a estrutura ideal? Ter uma pessoa, um social media interno, ter um gestor de tráfego interno, ter um social media cuidando da comunicação e aí ter uma agência fazendo a gestão de tráfego, a criação dos anúncios. Assim, ó, eu quero estar bem no digital, eu quero fazer o que vocês estão me falando. O que eu tenho que ter de estrutura? Não tem um formato que seja o ideal e que vai funcionar para todo mundo, tá? Mas eu recomendo, por experiência, que essa segunda opção que você falou, de ter alguém internamente produzindo esse conteúdo, que tá no dia a dia da loja, que tá vendo um caminhão chegar para abastecer a loja, você aproveita e produz um conteúdo, que tá vendo um vendedor arrumando uma gôndola, arrumando uma exposição e aproveita esse momento para gravar um vídeo, que está acompanhando um cliente que está ali dentro e dando um resultado, enfim. Então, esse conteúdo produzido internamente, ele é fundamental. Se você botar isso para uma agência fazer, que está a quilômetros de distância, vai ficar frio, evidentemente, vai ficar aquela coisa cartelada. O tráfego é uma opção que você, se você quiser contratar e deixar alguém internamente, ok, mas não necessariamente você precisa, né? Porque você pode ter excelentes gestores de tráfego no Brasil inteiro e o gestor especificamente não precisa estar dentro da sua loja. Então eu gosto muito desse trabalho a 4 mãos, feito um pouco interno, um pouco fora e uma agência para pensar nos criativos, para pensar num layout legal, para pensar, vamos montar um selo bacana, aí você vai precisar de um designer que seja um pouco mais sênior. Então, esse trio aí, um social media, alguém de criação, né, de conteúdo mais de design e gestão de tráfego. Vamos só, antes de continuar, desmistificar alguns termos para todo mundo estar na mesma página, né? Quando a gente está falando de gestão de tráfego, o que exatamente a gente está falando? De anúncios online. É onde você precisa colocar grana, investimento, dinheiro para a sua marca, os seus produtos aparecerem para as pessoas que você quer que apareça. Como eu fazia na rádio, na TV, como eu fazia no jornal, só que agora na internet. Ou Exatamente. seja, é comprar espaços e ter uma pessoa que fica fazendo a gestão dessa compra desses espaços, da performance dos anúncios, certo? Certo. Diferente da mídia offline, a gente entrega a mídia e aí você não faz mais nada. No online, você sobe o seu anúncio e aí você vai ajustando. Público, investimento,
trocando criativos, né? Novos anúncios. Essa é a grande diferença. Já vou chegar aí. Outra coisa que você falou, um social media. Esse cara faz o que numa empresa? O que um social media vai fazer numa empresa? Ele cuida das redes sociais, ele cuida do conteúdo das redes sociais. Ele vai publicar, vamos trazer para a rede social que, né, os lojistas mais usam. O Instagram, ele vai cuidar dos stories, ele vai cuidar das publicações no feed, ele vai cuidar do Reels, ele vai responder as interações, ele vai ficar atento a um meme que está acontecendo na internet, aproveitar isso, trazer um conteúdo, sugerir ideias, né? Então, esse é uma pessoa de redes sociais, esse é o social media. Show de bola. E você falou de designer, você falou uma palavra chamada criativos. O que são criativos? São aquelas pessoas que têm ótimas ideias? São também. Também. Mas o designer é quem vai montar o layout, né? Quem vai, né, entrar no Illustrator, Photoshop, Canva, enfim, qualquer plataforma de criação de imagem. Esse é um especialista que vai montar a comunicação da empresa. Então vai criar um selo, vai criar a linha visual, a identidade da empresa e por aí por diante. E o criativo é aquele anúncio que eu vou impulsionar. É o anúncio, exato. Tá, então vamos montar um quebra-cabeça aqui, ainda na pergunta da estrutura, tá? Ou seja, o ideal é que eu tenha, então, dentro de uma rede de lojas, uma pessoa responsável pela comunicação, que é um social media, que vai ficar ali atento à comunicação das redes sociais, que vai ficar postando as novidades, fazendo bastidores, pegando um meme, pegando um tema do dia, filmando ali um vendedor fazendo uma explicação, mostrando antes e depois de uso de produto, ou seja, fazendo a comunicação do dia a dia. Então, isso é uma pessoa interna. Uma pessoa externa, ou na verdade uma agência, ou uma estrutura que eu contrate que está fora da minha rede de lojas, vai fazer três grandes atividades, pelo que eu estou entendendo na nossa conversa aqui. A primeira é a parte de planejamento da comunicação, ou seja, organizar as campanhas que estão no calendário antes. Eu estou aqui em meados de dezembro, essa agência ou essa empresa vai olhar para o meu calendário de janeiro e fevereiro, vai criar o selo das campanhas, vai criar os temas, vai criar essa identidade para ter essa antecedência. Então isso é uma criação e você falou, é uma pessoa um pouco mais sênior, mais experiente, para que essa estética fique bonita. Fique bonita, exatamente. Afinal de contas, a comunicação chega antes, né, Leandro? Não adianta eu ter lá uma loja maravilhosa, uma rede maravilhosa e a comunicação que chega não está alinhada com isso, ela está menor. E aí, se a comunicação é menor, se ela é mais brega, se ela é mais feia, se ela é mais mal feita, ela passa essa imagem que a empresa é assim. Constrói a imagem errada da empresa. Perfeito. Então, nessa estrutura, a gente tem essa pessoa que cria a parte estética. Nessa estrutura, a gente tem a pessoa que, dentro de uma agência, é uma pessoa que roteiriza também, ou seja, ela cria quando tem vídeos, quando tem histórias para serem contadas, quando tem uma reinauguração, um feirão, quando tem um aniversário de loja, tem uma pessoa ali. Uma é da estética, uma é da ideia, né? Uma é da parte de roteiro. Que é o redator. O redator, o famoso redator. E uma terceira figura é a figura que você comentou do gestor de tráfego, que é o cara que fica ali, sobe os anúncios nas plataformas, coloca o dinheiro que foi destinado pelo marketing, o valor que o empresário autorizou e fica ali todo dia vendo a performance. Eu só queria que você comentasse um pouquinho do trabalho desse cara, porque você falou assim, todo dia tem que ir lá olhar. É todo dia mesmo tem que ir lá? Esse cara tem que ficar acompanhando todo dia? A gente não sugere alterações diárias, porque a plataforma ela precisa de um tempo de otimização. Mas o acompanhamento tem que ser. Não, então eu preciso entender qual que é o produto que está funcionando, qual que é o público que está funcionando. Então ele é diário, assim, esse acompanhamento ele é constante. Não dá para ligar e não é sorte, né? Você precisa de fato ir otimizando, assim. E a troca entre todos esses elementos ela é fundamental. O designer, o redator, o gestor e o social media dentro da loja. E aí, Dino, isso é muito curioso. Muitas vezes você contrata um excelente designer, você contrata um excelente redator para construir uma peça linda, maravilhosa. E o que vai bombar é o post do seu social media com o seu vendedor. Isso acontece inúmeras vezes. Por quê? Essa autenticidade, esse dia a dia, essa coisa de vida real, vende muito bem. Performa muito bem. Então, por isso que você também precisa ter os dois. Basta a gente ver quais são os vídeos que mais viralizam, que a gente mais recebe ali nas sugestões. São aqueles mais toscos, né? Aqueles que a pessoa coloca, vai imitar a mãe e coloca lá uma toalha na cabeça como se fosse o cabelo da mulher, né? Quer dizer, se fosse filmado uma mãe falando, aquilo teria um alcance muito menor. Mas como é aquela coisa bem caseirona, ela conversa mais com o dia a dia, né? Tem uma coisa no digital que a gente costuma falar, se nasceu perfeito, nasceu tarde.
Ah, boa. Legal. Se você... Não, vou gravar o vídeo perfeito, melhor câmera, melhor cenário. Certamente alguém já fez antes de você, mais rápido, num time melhor. Então, volume, Dino. É frequência, é testar, é entender, né? É muito mais importante do que necessariamente uma excelente qualidade. Leandro, quero voltar à parte do acompanhamento do gestor de tráfego, dos resultados, porque esse acompanhamento do dia a dia, ele é importante em todos os níveis de uma rede de lojas. Então, por exemplo, vamos lá, eu tenho uma meta para essa semana, eu tenho uma rede de óticas, eu tenho uma meta para entregar essa semana, eu começo a semana com alguns anúncios, com 5 ou 6 anúncios diferentes. Seria o básico, pelo menos 5 anúncios diferentes, pelo menos, né? Sempre. Pelo menos. Ó, pega esse número, por favor, aí, lojista. 5 a 6 anúncios diferentes todo santo dia, tá? Anúncio de produto. Vamos lista aqui comigo, ó. Se eu fizesse 5 anúncios para uma rede de óticas, ou material de construção, ou pet shop, ou roupa, né? Ou qualquer outro segmento, móveis e elétrico. Eu posso ter ali uns 3 anúncios de produto. De produtos diferentes. Né? Quer dizer, a linha 1, óculos de sol. Linha 2, óculos solar. Óculos de grau. E Armação. o terceiro, umas armações mais populares, né? Ou uma armação mais premium, dependendo do que eu quero pro momento. Então, 3 de produto. Um quarto poderia ser um anúncio para WhatsApp, certo? Para levar o cliente direto para o WhatsApp. Os 3 já podem levar esse cliente direto para o WhatsApp. Boa. Né? Você pode ter uma promoção, porque não necessariamente você anuncia só o que é promocional. Né? Você pode ter uma promoção. Então, 3 de produto, um quarto de promoção mais agressiva. Exato. Produto de saldo, última peça. Bem isca, né? Exato. E um quinto anúncio. Aí para construir marca, para atrair pessoas para o seu perfil nas redes sociais, para divulgar formas de pagamento diferentes, para divulgar cashback, para divulgar outras estratégias que não sejam necessariamente produto. Ou, por exemplo, se for uma rede que vende no carnê, para fazer o crediário, para fazer cadastro, uma rede que tem um cartão próprio. Ou seja, eu tenho que ver o que eu quero, mas o ideal é sempre pelo menos 3 anúncios de produto, um anúncio mais promocional e um anúncio de alguma outra linha que eu queira promover. Pet shop pode ter um anúncio específico para serviços, por exemplo. Agendamento de coleta lá do pet, para poder fazer os serviços de banho e tosa. Localização. A gente tem um cliente dentro da Rede Milionária que ele tem um problema de... Não um problema, mas ele quer dar esse destaque da localização dele. Então produziu-se o social media, produziu um conteúdo de fachada. Igual o comercial da década de 80, que filmava só fachada, sabe? Produziu um conteúdo de fachada, falou, tá aqui a nossa loja, nós somos aqui a roxinha da rua tal, e aí pega com o celular, entra na loja, passeia, mostra o ambiente, mas começa com a fachada para justamente a pessoa identificar. E a gente anuncia isso... Você acha que o anúncio da panificadora Alfa é um bom exemplo? Coloca aí o panificador Alfa, por favor. Manteiga chega derrete. Por que Alfa? Porque na panificadora Alfa tem tudo que a gente gosta. Eu sou fã do bolo de abacaxi, chocolate e maracujá. O rocambole é de dar água na boca. E a bomba então nem se fala. Aquele pão quentinho, chega a manteiga derrete. Ai, aqui tudo é delicioso. E você, Papai Noel, gosta mais do quê? Do cacetinho. Temos orgulho de servir o ano todo o melhor em panificação. Panificadora Alfa. Pão quentinho. A toda hora. Boas festas! Olha, se você tá lembrando disso até hoje, ela tem o seu valor, vamos combinar. Mas cuidado, né? Nem 8, nem 80, assim. Tá. Mas deixa eu só fechar a ideia da loja. E aí você anuncia, por exemplo, pra região, pra quem mora ali, e a pessoa, é verdade, já passei na frente dessa loja, agora eu sei do que se trata, conheço lá dentro. Então, diversificar os objetivos dos anúncios é bem importante. Eu já vou voltar no tema de análise, mas eu quero puxar essa história da fachada aí. É impressionante o número de pessoas que não repara na tua fachada. Você não tem ideia do número de clientes que atropela a sua loja todo dia e sequer nota que você tem uma loja ali e que é do seu segmento, né? Porque às vezes a tua fachada é ruim, foi mal projetada, mal feita, às vezes a fachada tá envelhecida, tá desbotada, tá sem atração, né? Sem atratividade. Agora, às vezes tá tudo certo, mas o cliente simplesmente ignora. Então, ter anúncios destacando localização, destacando fachadas é super importante, sim. Não subestime o poder da fachada. Exato. Ô, Leandro,
Voltando então para as análises, eu tô falando de uma ótica, ela tá rodando 5 anúncios e aí começa a semana. No meio da semana tem essa leitura, o gestor de tráfego precisa olhar, ver que anúncio está performando, que anúncio que não tá, que anúncio que tá dando mais cliques, que anúncios que só tá gastando dinheiro e não tá tendo retorno. Essa dinâmica de acompanhamento, ela é fundamental não só em termos de anúncio, mas em todos os números de gestão comercial da empresa, ou seja, tá vendendo ou não tá? Tem fluxo em loja ou não tem? Eu estou gerando mais orçamentos para o meu fluxo de atendimento ou não? Né? E se eu estou acompanhando esses indicadores de loja, automaticamente eu cobro melhor os indicadores de anúncio, né? Porque os anúncios vão trazer mais clientes ou não para aquele período. E aí, como é que é essa rotina de troca? Porque você falou da troca, eu gosto muito disso, né? Muito empresário tem medo de investir em marketing, principalmente de investir no digital, porque parece que você não está comprando nada, né? Parece que você não percebe, não toca, né? Pô, vai saber se o Facebook está botando esse dinheiro ou não. Por quê? Porque não está acompanhando as métricas. Agora, não está performando, troca o anúncio, troca o produto, troca a chamada, troca a condição de pagamento, troca a segmentação de público, ou seja, tem que funcionar. E eu preciso trocar até funcionar. O problema é que eu não posso deixar muitos dias passarem, porque aí senão perdi 10 dias no mês, perdi 5 dias que não voltam mais. Como que é essa dinâmica do dia a dia, na tua opinião? Como é que o empresário tem que controlar ou pelo menos provocar isso? Ele tem que falar com a pessoa de marketing 3 vezes por semana sobre isso? Ele tem que receber um reporte da agência 3 vezes por semana em relação a isso? Se eu fosse fazer uma agenda assim para botar esse ritmo nos anúncios e na venda, como é que seria o ideal? Legal. Primeiro que tem que ter esse contato diário. E aí um bom grupo de WhatsApp funciona. Você não precisa inventar a roda, tá? Um bom grupo de WhatsApp funciona. Segundo que tem que ter uma agenda semanal. Tem que ter um momento que você vai parar, meia hora que seja, para falar, amigão, como que foi aí os últimos 7 dias? Como que foram os últimos dias? E o que a gente vai fazer nos próximos 7, 10 dias, tá? Então tem que ter esse momento de troca. E tem que ser uma via de mão dupla, Dina. Esse é um ponto. Se o gestor de tráfego entra e olha, na nossa média, o nosso custo por mensagem é R$2,50 e essa semana tá 6, ele não pode simplesmente ignorar isso. Ele tem que pensar numa situação diferente. Cliente, o nosso anúncio aqui não está funcionando bem. A gente teria uma outra foto, um outro vídeo desse produto? E ao contrário, a mesma coisa. E aí tem uma grande pegadinha nisso. O gestor de tráfego ou a agência, enfim, ela entra e vê que o anúncio está com uma performance excelente. E aí o que ela faz? Ela não fala nada. Pô, tá tudo certo, tá funcionando. Deixa correr. Tá indo tudo bem. Mas é justamente nessa hora que você vê, de repente tem lá 5 anúncios rodando e tem um que tá consumindo todo o investimento e com uma performance excelente. Ao invés de você entender que tá indo tudo bem, é que você tem que entrar em contato com o vendedor, com o gerente, com a empresa, falar, amigão, a gente tem essa caneca aqui, ela tá bombando, como que tá aí? Tá vendendo? Essa galera tá convertendo porque ela tá roubando todo o nosso investimento. Então eu tô apostando nela. E aí o vendedor tem que falar assim, não, Leandro, tá funcionando, só que o pau mantém. Não, Leandro, a galera tá vindo, tá perguntando, objeção de preço, não tá entendendo, tá achando que é uma coisa e é outra, tá vindo um público errado, aí eu preciso ajustar. Então essa troca ela tem que vir dos dois lados. Tanto do gestor que precisa acompanhar, perguntar, cobrar, pelo menos uma vez por semana numa reunião presencial ali, né, no online, ou mesmo do dia a dia no WhatsApp, mas a agência também tem que entender se o cenário mudou, seja para bom ou para mal, e passar esse feedback para o empresário. Ou seja, no final das contas, o time de vendas que vai dar os melhores feedbacks para a gente se a campanha está funcionando ou não, se eu preciso colocar mais dinheiro no anúncio ou não, se eu preciso trocar, porque é o que eles estão recebendo ali de cliente e de interessados, né? E ó, aqui uma lembrança para você que eu sempre gosto de fazer o seguinte, ó. A função de um anúncio, a função de uma campanha aqui, como a gente está falando no digital, não é vender, para deixar bem claro. O que a gente pode esperar do digital? O que a gente pode esperar de um anúncio bem feito? Um anúncio que performa? É que esse anúncio traga interessados. Que ele bombe o WhatsApp de uma rede de lojas, que ele bombe uma loja com muito fluxo de cliente. É isso que você pode esperar. Então, como é que você avalia se o anúncio está funcionando ou não? Se ele está gerando tráfego, seja ele no digital, ou seja, interessados entrando em contato pelo Instagram, interessados entrando em contato pelo WhatsApp, interessados entrando na loja virtual,
e ali conferindo as promoções, o sortimento de produto, ou interessados entrando em loja. Tá? Então essa é a melhor métrica. É claro que, aí vem uma outra pergunta que eu vou te fazer. Esses dias uma empresária que tinha acabado de entrar na mentoria Rede Milionária falou assim, olha, eu fiquei muito chateada hoje. Eu falei, por que você está chateada hoje? Ela falou, porque uma cliente entrou na minha loja e ela entrou querendo calças de 199. Ela já entrou decidida, ela queria uma calça de 199. E eu tenho calças a partir de 399. Eu não tenho calça de 199. E eu fiquei me perguntando se eu deveria ter calças de 199. Falei para ela, é uma boa pergunta, né? Mas quantos clientes que fizeram essa pergunta? Ela falou, não, foi essa pessoa. E eu fiquei muito chateada de perder essa venda. Eu falei, olha, eu entendo que você ficou chateada de perder essa venda. Mas eu te pergunto, você quer clientes de calças de 199 ou você quer clientes de calças de 399? Porque são dois universos diferentes, né? O cliente que só quer calça de 199, ele tem uma condição financeira mais restrita, né? Ele está querendo um produto de inferior qualidade, porque é o que ele pode pagar, está tudo certo, é a condição que ele tem, né? Eu só não sei se você é a loja para esse cliente. E o cliente que quer uma calça a partir de 399, ele está querendo outra coisa, ele tem outra condição, é um outro poder aquisitivo, é um outro poder de compra. Então a pergunta é, para quem é a tua loja? Essa é a pergunta que eu fiz para ela. Que é o que a gente chama de posicionamento, né? Na Rede Milionária, o primeiro pilar qual é? O posicionamento milionário. Posicionamento é a maneira como eu quero que a minha loja seja lembrada e por quem. É a decisão mais importante de um varejista, né? Para quem eu direciono o meu trabalho, para quem eu direciono minha rede, quem eu quero fazer feliz e quem eu não quero fazer feliz. Porque essa é a função da estratégia. A função da estratégia é você decidir quem você vai fazer feliz para fazer outros infelizes, né? Ou seja, para quem você vai direcionar. E eu fiz essa pergunta para ela e ela foi bem enfática. Ela falou, eu não quero cliente de calça de 199. Então por que ela ficou triste? Então, ela não tinha... Ela ficou triste de perder a venda, né? Mas aí eu tive que lembrar ela de uma coisa importante. Falar, tem duas coisas aí. A primeira pergunta é, qual cliente que você quer? Ela falou, eu quero o de 399. Show. Então você entende que esse cliente não é seu cliente? Ela falou, você tem razão. Realmente não é meu cliente. É que dói perder uma venda. Eu falei, com certeza dói perder uma venda. Só que se você começa a colocar calça de 1,99, você vai perder o de 3,99. Então você tem que entender quem você quer fazer feliz. Qual é o seu posicionamento? Para quem você vai direcionar o seu marketing, a sua compra, o seu estilo de atendimento, a sua cara de loja. Porque a cara de loja de uma loja que vende calça 199 é diferente da cara de loja de quem vende a 399. O markup de uma loja que vende de 199 é diferente do de 399. A publicidade, a comunicação, o tipo de anúncio de 199 é diferente de 399. E aí caiu uma ficha para ela. Ela não estava tão clara na cabeça dela qual era o posicionamento. Mas aí veio a segunda pergunta. Eu falei, vem cá, você não acha que o teu marketing também está errando? Porque se pinta um cliente querendo uma calça de 199 numa loja que só vende calça de 399, talvez o teu marketing está falando com o público errado, tá usando o termo errado, tá usando a imagem errada, tá passando a mensagem errada. Você vê isso com muita frequência, Leandro? A empresa, uma rede de lojas querendo um público, eu quero um público que seja menos direcionado a preço. Eu quero um público que chore menos desconto. Eu quero um público para o qual eu venda produto de valor agregado com mais margem. Mas a minha comunicação fala outra coisa? Você vê muito isso? Acontece, eu acho que... E o problema dessa loja não é se entrou né? Um vai entrar. Um vai entrar. O problema é se só entra, ou entra 90%, né? Aí é um problema. Mas acontece sim. E tem uma outra questão, falando do online especificamente, Gino, que alguns produtos vão funcionar, vão performar em loja, com o vendedor, na apresentação ali da vida real. Claro. E tem produto que vai performar e vai funcionar bem no online. Dá exemplos aí de diferenças claras. Ótica. Solar de ticket alto, não adianta você tentar vender ele pelo WhatsApp. Uhum. Indo direto pro WhatsApp. Cliquei e vai pro WhatsApp. A taxa de conversão é bem menor. Agora, se você vender uma promoção de lente multifocal mais armação por 10 vezes de R$ 39,90, vai funcionar muito bem.
Ou seja, produtos que precisam de mais explicação sobre benefícios, precisam ter o toque, precisam ali ter a explicação dos diferenciais, eles vão acontecer muito mais em loja. Precisa de experiência, né? Assim, eu não tô comprando só o produto, tô comprando a experiência de entrar na loja, né? De produtos de ticket mais alto, normalmente, isso é um fato. Então, a comunicação para esse produto também é diferente. Não adianta eu tentar fazer uma conversão direta no online, no direct. É um outro tipo de mensagem. É uma mensagem mais de conceito, uma mensagem mais de aspiração e menos de conversão direta. Você falando, eu lembro do exemplo da Arquitetura do Sono, né? Que é uma rede de lojas que está na mentoria Rede Milionária há muito tempo e que eles têm colchões de 30, 40 mil reais. E quando a gente começou a trabalhar juntos, você lembra? A comunicação era muito ok, né? Era só correta. Uhum. Né? Não era uma comunicação ruim, não era uma comunicação mal feita, mas ela só era correta. E ela não conseguia vender o diferencial de um produto que custa 30 mil reais. Claro, você não vai para o Instagram e fala que o produto custa 30 mil, senão você vai espantar aquele cliente. Mas, quando você começa a produzir conteúdos, vídeos, de um conteúdo de uma cama, por exemplo, uma cama articulada, em que você tem um casal ali e que o homem está numa posição, a mulher está em outra, tem uma densidade ali para o marido, tem uma outra densidade da espuma para a esposa. Você mostra as funcionalidades, você mostra a tecnologia da cama, você mostra que tem ali carregador e tem não sei o que, e tem controle remoto. Ou seja, eles começaram a fazer uma comunicação para preparar o cliente para quando ele estivesse na loja e tivesse a experiência do produto. Afinal, dificilmente alguém vai comprar um colchão de 30, 40 mil reais. Sem deitar no colchão. Sem deitar, né? Sem conhecer. Mas a comunicação ali, ela prepara o cliente, né? Ela amacia o cliente para ele receber esse valor melhor, né? Então, é interessante você tocar nesse assunto, Leandro, que é a diferença de produtos em que eu consigo vender diretamente e a diferença de produtos que precisam ter experiência da loja, como, por exemplo, você falou do óculos de valor agregado, a gente falou do colchão, né? Alimentos, tem muitos alimentos que precisam da experimentação, da prova e por aí vai. Leandro, mudando de assunto aqui, uma coisa que a gente sempre perseguiu, né? E nós somos ainda do tempo em que pré-digital, né? Que a gente criava campanhas para rádio, para TV, para outdoor, enfim, a gente viu nascer esse movimento todo maravilhoso que a gente vive hoje e que possibilita que a gente esteja conectado com você que está assistindo e ouvindo a gente, né? O digital é maravilhoso. Mas uma coisa que a gente tinha lá atrás e que continua sendo válido para o sucesso de uma campanha é frequência e alcance. O que é frequência e o que é alcance? Que é uma coisa que vale para a TV, para a rádio, mas vale também para o Facebook, vale para o Instagram, vale para o TikTok, vale para o YouTube ou para o Google. A gente continua tendo todo o alcance e a frequência da mídia offline e ela continua no mundo online. Então, as pessoas são as mesmas, né? Eu não tenho o Dino do offline e o Dino do online. É o Dino. Momento off, momento on. A gente não vira essa chave, né? Até já teve. Você lembra que antigamente a gente falava assim, você me chama a tal hora que eu vou estar online? Boa. Teve essa época, assim, me chama às 8 que eu vou estar online. Hoje não tem mais. A época da internet de escada, só pra lembrar, né? Isso, você marcava o horário, né? Ninguém podia telefonar na casa, né? Se levantava o telefone e caía a internet da casa. Você viveu essa época? Eu vivi essa época. Eu também. De chat do Terra. Chat do Terra. ICQ. Isso aqui Mirk, enfim. Mas voltando ao alcance e à frequência. Os clientes não compram no primeiro impacto. Raramente a gente consegue converter numa compra por impulso, né? Eu vi a TV, não vou pegar o telefone e vou ligar. Ouvi um anúncio, vou entrar e vou comprar. A gente precisa impactar esse cliente algumas vezes. 5, 10, 20 vezes. Então, quando você tem o alcance de mídia offline e soma a isso Facebook, Instagram, Google, YouTube, TikTok, você continua tendo vários impactos no mesmo cliente em momentos diferentes. E é importante ter isso para lembrança de marca, porque se você não está fazendo isso, a mente do seu cliente está sendo ocupada por alguma outra marca. Então ele está lá assistindo TV enquanto ele está tomando o café da manhã e aí passa uma propaganda, aí ele entra no carro para levar o filho para a escola e ele ouve um spot de rádio e aí ele passa a ver placas de outdoor com outras propagandas, aí ele chega no escritório, abre o Instagram e tem outras propagandas.
E aí, se a gente fizer essa pergunta pra quem tá ouvindo a gente agora, quais anúncios você lembra que você viu hoje? Só hoje, da hora que você acordou até agora. Provavelmente ela já foi impactada por, no mínimo, umas 10. No mínimo, mas no mínimo, bem pouco. Ela talvez não lembre de nenhuma. Porque a gente precisa de impacto, assim, eu preciso de uma comunicação que realmente chame a atenção, mas de frequência. Frequência quantas vezes passa? Eu preciso ser impactado muitas vezes, né? Pra criar essa lembrança. Imagina como se fosse um carimbo. Se você pega um carimbo que tá meio fraquinho, você precisa carimbar muitas vezes no papel pra ele marcar. Essa é uma boa metáfora. Boa, gostei. Né? E aí você vai lembrando. Então você precisa... Por isso que a gente fala que tem que postar todos os dias. Tem que ter stories todos os dias. Ah, mas eu já falei disso. Mas só você viu esse conteúdo. Você, assim, é uma dica, né? Você, dono de loja, você é a única pessoa que olha todos os conteúdos da sua loja. A única. Sua mãe não olha. Seu esposo, sua esposa não olham. Seu cliente, muito menos. Então precisa de frequência. E em diversos canais, né? Eu sou um defensor do digital, você é um defensor do digital, mas jamais a gente defende só o digital, né? Porque você precisa de frequência em diversos canais. Ó, frequência, só para deixar claro aqui, por exemplo, se você é uma rede maior como Magazine Luiza, para você bombar um sábado, sabe aquele sábado, só amanhã mesmo, Magazine Luiza? Eles fazem uma inserção na Globo, na novela das 6, uma novela das 7, uma no Jornal Nacional e às vezes 2 na novela das 8. Porque é o mesmo comercial, tá? Mesmo comercial ali repetido 5 vezes. Por quê? Isso é frequência. Porque se o cara vê só uma vez, às vezes ele tá desatento, ele não deu bola. Pegou só metade da comunicação. Exato. Agora, se ele vê 2, ele já pegou a comunicação inteira. Se ele vê 3, ele fala, porra, vai ser forte essa promoção. Se ele vê 5, ele fala, caramba, esse negócio é muito forte, é muito bom. Porque eles não param de sair da TV. Eles não saem da TV, estão em todos os intervalos. Isso é frequência. E a mesma coisa no digital. Não é porque o cara viu um anúncio uma vez que ele vai clicar e sair correndo, como o Leandro falou. Ele precisa ser impactado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes para ele poder, de fato, tomar uma ação que é clicar ou ir até a loja e chamar no WhatsApp. É por isso que a gente chama do always on, né, no digital. What it means? Always on. Always on, o que significa? Você nunca desliga. A internet não desliga, a gente não fica offline. Então, simplesmente comece e não pare. Vá trocando seus anúncios, vá trocando comunicação, mas não para. Tem que ter um investimento mínimo todos os meses para online, que nunca desliga. Ô, Leandro, falando então em frequência e em alcance, quem hoje faz mais ou menos bem feito e vai começar a fazer bem feito, vai pegar o que a gente falou de estrutura, vai conectar o calendário milionário, que é a programação de marketing e vendas detalhada do ano, no digital, ou seja... Eu começo o ano, dia 1º de janeiro, tem um anúncio já rodando, tem 5 anúncios rodando com a campanha da primeira semana de janeiro, com saldo. Né? Liquidação. Acabou esse saldo, já entra automaticamente os outros anúncios da próxima campanha. Ou seja, eu tô fazendo bem feito. Eu passei a fazer bem feito. Eu passei a anunciar como uma rede milionária. Quanto tempo demora para dar resultado? Olha. Calma. Você vai falar isso no final, na última pergunta, beleza? Então fica com a gente até o final. Porque essa é a pergunta de $1 milhão, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, tá bom? Falando em calendário milionário, ele é o método que a gente usa na rede milionária para fazer uma rede de lojas faturar o próximo milhão. Ou seja, o plano que a gente utiliza, implementa e organiza um ano todo de vendas num único documento, unindo ali compras, marketing, vendas. E muita gente está assistindo a gente, fica curiosa, né? Quando eu falo do calendário, pergunta lá no Instagram como é que funciona, como é que pode ter acesso ao calendário. Quero aproveitar você que está assistindo a gente, tem uma ou mais lojas e tem o desafio de faturar o próximo milhão para conhecer não apenas sobre o calendário, mas principalmente para receber um diagnóstico da nossa equipe aqui e entender como o calendário pode ser implementado na sua rede de lojas para faturar o próximo milhão. É importante lembrar que essa consultoria gratuita, ela se aplica só para quem tem uma ou mais lojas e quer faturar o próximo milhão. Então, se você tem aí uma ou mais lojas, tem o desafio de faturar o próximo milhão, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você agendar uma sessão de aceleração do varejo. É uma sessão de diagnóstico com a nossa equipe, onde nós vamos entender o seu desafio, entender o momento da sua rede, traçar um plano de ação
e te mostrar como o calendário milionário pode acelerar o seu próximo milhão. Então clica logo no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo para agendar um diagnóstico de aceleração do varejo com o nosso time. E se você está ouvindo a gente no Spotify, é só você mandar um alô para mim lá no direct do Instagram que eu te mando o link de agendamento. Lembrando que essa sessão ela é gratuita e sem compromisso. Leandro, o que uma campanha tem que ter para ela performar bem no digital, né? Você falou muito de performance, performar bem. O que uma campanha de uma rede de lojas tem que ter para ela realmente performar bem e trazer o resultado, trazer o retorno do investimento? Eu costumo falar que tem 3 pilares que sustentam esse sucesso, Dino. O primeiro, o público certo. Não adianta você anunciar a comunicação ideal para o público errado. Então você precisa anunciar para o público certo. O segundo, a comunicação em si, o anúncio. E aí o anúncio se divide em 2. A criatividade, se ele quebra padrão, se ele chama atenção, se é um formato que chama atenção. E a oferta. Né? É um bom produto? Não adianta você contratar a melhor agência e anunciar um produto ruim. Não vai funcionar. Ou uma precificação errada. Tá? Então, primeiro o público certo e o segundo produto matador, um produto forte, um anúncio que chame bastante atenção. E o terceiro é o destino. Essa pessoa, quando ela foi impactada, ela vai para onde? Boa. Ela vai para o Instagram, ela vai para o WhatsApp, ela vai para o direct, ela vai para o site. Se o seu site é lento, demora para carregar, não abre no celular. Se o seu WhatsApp demora para responder, se você não tem um script, não tem uma resposta rápida ali. Ou se o seu Instagram, o seu conteúdo não retém o cliente, né? A gente atrai o cliente certo, chama atenção num bom anúncio, ele clica, vai lá para o perfil das redes sociais e o último post é há 30, 40 dias atrás. Tem um stories largado às moscas. Os destaques estão velhos. Esse cliente provavelmente não fica, ele vai embora. Então é público certo, anúncio certo, destino que funciona. Esse final tem que funcionar muito bem. Ou seja, tem que desenhar literalmente um fluxo de vendas, um fluxo de atendimento que termine lá com uma boa conversão de vendas. Entendendo que o digital ele é uma etapa ali da conversa, uma etapa de um relacionamento e que ele precisa necessariamente terminar ou com uma venda ou, no mínimo, com um cadastro, com uma retenção ali de algumas informações de interesse. Afinal de contas, o cara que clica e pede o orçamento, o cara que clica e começa um atendimento, ele pode não comprar hoje, mas minimamente ele tem interesse e quer comprar e vai comprar em um momento, né? Perfeito. No mínimo, eu vou passar na loja. Sabe aquele... Não, ok, fiquei interessado, eu vou passar na loja. Pelo menos isso você tem que gerar. Você tem uma frase que eu acrescentei um detalhe nela. Você normalmente fala, propaganda não vende, o que vende é... Vendedor. Então, propaganda atrai, conteúdo retém, vendedor vende. Boa, legal, gostei. Bom, a gente comentou agora há pouco que para encerrar o podcast ia trazer a resposta da pergunta de $1 milhão, é a pergunta milionária para uma rede de lojas, que é: se eu estruturar tudo certo no digital, se eu fizer tudo certo, quanto tempo demora para ter resultado? Quanto tempo demora para as campanhas performarem? Quanto tempo demora para eu começar a ter resultado de fato com o investimento que eu fiz? E aí? O importante é saber que demora. Vai demorar. Antes de mais nada, que demora. E aí, Dino, é uma série de fatores para justificar isso. Tanto se você está contratando um fornecedor novo, que ele está entendendo, né, a agência, enfim, está entendendo o seu negócio, quanto você está iniciando um trabalho. Assim, qual que é o melhor público? Qual que é o melhor anúncio? Qual o produto que funciona no online e qual que não funciona? Tá? Essa curva, ela é crescente. Ela não vai ser um pico e se manter num platô. Ela é crescente. Então, ela vai começar devagar. E aí, a gente está falando de 1, 2, 3 meses. Para daí você falar assim, não, agora eu estou sentindo uma diferença. Agora eu estou sentindo que se eu parar de fazer, eu vou sentir falta. E aí, resultados realmente sólidos aí para 6, 1 ano de bastante investimento para você entender, mudou o meu jogo. Eu conversava com o Fabiano, que é o nosso mentorado na Rede Milionária, tem uma ótica e nos últimos meses, assim, de 15 meses, 12 ele fez recorde de vendas, tem feito, assim, resultados extraordinários. E uma coisa que ficou muito presente nas nossas conversas, olhando para os resultados dele, é como que o marketing ele tem um efeito residual, né? Uma coisa que a gente já sabia quando a gente fazia mídia de massa e que o digital traz a mesma perspectiva, a mesma prática, que é o seguinte: o que é residual? É o seguinte, você faz esse mês, você bomba esse mês, aí você fala, nossa, mas esse mês não deu um resultado tão incrível. Aí no mês seguinte dá. Ou 2 meses depois dá.
Se você não parar, óbvio, né? Se Isso. você não parar. Por quê? Porque existe um residual de marketing, existe uma memória que vai ficando, existe uma provocação que vai sendo feita na mente e no coração do cliente. E vamos combinar, as pessoas nem sempre estão na urgência da compra. Então você está plantando, para daqui o momento em que o cliente precisar do produto, Vai lembrar de ele você. vai lembrar de você, tá? Então assim, ó, paciência e consistência, né, Leandro? Paciência e consistência, porque resultado de verdade bom demora. Nem sempre o cliente vai reagir nos primeiros anúncios, nas primeiras campanhas. É preciso sim ter ritmo e trocas frequentes quando não está funcionando. Você precisa ter pistas de que tá caminhando para um bom resultado. Mas para ter um super resultado é uma construção e vai demorar. Muito bem. Leandro, foi muito massa te receber aqui pela primeira vez. Vamos fazer mais, né? Com certeza. E quero agradecer, quero deixar aí o último minutinho aí para você dar o seu recado final, para você convidar para te seguirem nas suas redes. Muito bem, muito obrigado. Virei outras vezes. Além de me acompanhar nas redes sociais da Rede Milionária, né? De vez em quando eu apareço lá também, @Rede Milionária. Eu tenho as redes sociais da Bem Digital, só procurar lá no Instagram, @Bem Digital, dicas de conteúdo de marketing digital para lojas. Show de bola. Leandro Magalhães, senhoras e senhores. E você que acompanha a gente mais um podcast, muito obrigado. Lembra de me seguir no Instagram, eu sou @Dinogueno e @Mentoria Rede Milionária. Já deixa o teu like aqui nesse vídeo se você gostou e já compartilha. Compartilha com a tua agência, compartilha com o teu sócio, com a tua sócia, compartilha naquele grupo da CDL, naquele grupo do Sebrae, naquele grupo da Associação dos Lojistas do Shopping. Afinal de contas, 100% das lojas precisam estar bem no digital. Então, certamente esse conteúdo aqui vai beneficiar muitos lojistas assim como você. Obrigado e a gente se vê no próximo podcast Rede Milionária. Até lá.